E aí, queridos, tudo bem com vocês? Hoje estamos com mais uma aulinha do canal e a nossa aula de hoje vai ser sobre balanceamento de reações químicas, uma matéria temida por muita gente que está em casa, né? Então, queridos, o método que eu vou usar para balancear as reações químicas na aula de hoje vai ser um método de tentativas, tudo certo? Então, como é que funciona o método de tentativas? Eu sempre digo que o método de tentativas é a única coisa na face da Terra que o macho é útil, né? Por que esse macho é útil? Porque ele é a ordem representada para balancear uma reação química. Se tu seguir essa ordem aqui, tu vai conseguir balancear pelo menos 98% das reações que tu vai ver nas provas. Tudo certo? Algumas vão exigir o método de oxirredução, mas esse a gente deixa para a próxima aula. Tudo certo? Então é o seguinte, queridos, ó. O que é esse método de tentativas? Tu primeiro vai balancear o metal, que é o M do macho. Depois tu vai balancear o ametal, que é o A do macho. Depois tu vai balancear o carbono, que é o C, depois o hidrogênio e depois o oxigênio. É só seguir essa ordem que tu vai conseguir balancear todas as reações químicas que tu vê nas provas. Todas não, mas 98% delas. Tudo certo? Então assim, pessoal, eu peguei esse exemplo aqui. Notem, eu peguei essa reação da formação da amônia, tá? Através do nitrogênio, do hidrogênio e do NH3. Tudo bem? E aí aqui eu já fiz uma tabelinha, já deixei pronta pra gente preencher. Eu aconselho que tu dá uma pausa no vídeo aqui, dá um print para tu preencher essa tabelinha, que vai nos dizer a massa da molécula, a massa total, o número de moléculas, o número de átomos e o volume. Tudo certo? Então vamos começar primeiro balanceando essa reação química. Como é que eu sei que eu tenho que balancear uma reação química? Eu verifico se tudo que eu tenho nos meus reagentes, que são esses caras da esquerda da setinha, eu tenho nos meus produtos, que são os caras da direita da setinha. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho um N2, né? Quer dizer que isso corresponde a 2 átomos de nitrogênio. Então eu tenho uma molécula de N2 que tem 2 átomos de nitrogênio. Aqui eu tenho NH3, eu só tenho um nitrogênio aqui. Certo? Então o que eu vou ter que fazer já de cara, ó? N2, N1. Eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. Vamos verificar o H2. H2, então quer dizer que é uma molécula com 2 átomos de hidrogênio e aqui eu tenho 3. Como é que eu vou modificar isso? Vamos seguir a ordem. Pergunta, tem metal? Não tem metal, né? Tem um ametal que não seja o carbono, o hidrogênio e o oxigênio? Tem, é o nitrogênio, então a gente vai começar com ele. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, ó, eu tenho N2 aqui, 2 átomos. Aqui eu tenho 1. Que número multiplicado por 1 dá 2? O próprio 2. Então, eu vou ter 2 NH3. Cuidado, tu nunca vai colocar um 2zinho aqui, tá? Isso não existe. Nunca faça isso. Jamais. Sempre vai na frente. E detalhe, quando vai na frente, acontece que multiplica todo o resto. Tudo certo? Mas beleza, a gente não viu o hidrogênio ainda, vamos ver agora. Eu tenho 2 do lado esquerdo da flechinha da reação, e aqui eu tenho 2 vezes 3. Eu tenho 6 hidrogênios ao total. Tudo certo? Então, ó, aqui eu tenho 2 porque não tenho nada aqui na frente. Mas aqui eu já tenho esse número azul aqui na frente, que é o 2. Eu vou ter que multiplicar tudo. Então aqui eu vou ter 2 hidrogênios e 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Agora, aqui eu tenho mais, né? Então eu vou ter que multiplicar esse lado aqui. 2 vezes 3, 6. Aqui que número multiplicado por 2 dá 6, o 3. Então nota aqui, ó, colocou o 2 aqui e o 3 lá. Tu inverteu os números. Tudo certo? Então, queridos, já que agora já estamos com ela balanceada, né? Aqui lembra que aqui eu vou ter 1 de N2, 3 de H2 e 2 de NH3. Vocês têm que saber que esses números a gente chama de coeficiente estequiométrico, tá? Então, sempre tu vai ter que lembrar que esses numerozinhos aqui, todos eles, vão ser os coeficientes estequiométricos. Tudo bem?
Outra coisa que vocês vão ter que lembrar, quando não tem nada aqui na frente, esse nada é igual a 1. Tudo certo? Então, ó, lembra que isso aqui não entrou no balanceamento, porém, vai ficar 1, tá? Ok, vamos completar a nossa tabela então. Massa da molécula, ó, N2. Se tu pegar na tabela periódica, o nitrogênio tem massa 14, mas eu tenho 2 átomos aqui, vou ficar vezes 2, isso vai dar 28 gramas. Já vou colocar em gramas, não unidade de massa atômica, tudo bem? Agora aqui, ó, hidrogênio na tabela periódica é 1, só que eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui, então 1 vezes 2, eu vou ter 2 gramas já, certo? Agora, olhando na tabela periódica, o nitrogênio tem 14, mais o hidrogênio tem 1 vezes 3, porque eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Nota, eu não estou usando esse número aqui ainda, vou usar daqui a pouco. Tá? Então, 14 mais 3, eu vou ter 17 gramas ao total. Vamos pensar na conservação das massas, ó. 28 mais 2 dá 30. E aqui do outro lado eu tenho 17. Está se conservando? Não está. Justamente por isso que a gente tem que colocar esses coeficientes estequiométricos. Então, olha só, eu coloquei aqui a massa total, que é, na verdade, essa massa aqui multiplicada por seus respectivos coeficientes estequiométricos, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? 28 vezes 1, que isso daqui vai dar 28 gramas, certo? Aqui, 2, que é a massa da molécula, vezes 3, que é o meu coeficiente estequiométrico, então aqui eu vou ter 6 gramas. E aqui, queridos, eu vou ter 17 vezes 2, que é o meu coeficiente estequiométrico, igual a 34 gramas. Agora anotem, ó, 28 mais 6 não dá o 34? Tá. Então isso daqui tá igual, concordam? Então por isso que tudo que está desse lado aqui tem que estar do outro lado também, senão a relação das massas não vai fechar. Certo? É basicamente para isso que serve o balanceamento de reações químicas. Vamos complementar aqui. Número de moléculas. Número de moléculas, lembre que tem a ver com o número de mols, que é o nosso coeficiente estequiométrico. Então aqui, se eu tenho 1 mol só, eu vou ter 6 vezes 10 na 23 moléculas. Tudo bem? Aqui, se eu tenho 3 mols, lembra que 1 mol tem 6 vezes 10 na 23. Se eu tiver 3, eu vou ter x, né? Então eu vou ter 3 vezes 6, 18 vezes 10 a 23 moléculas. Certo? E aqui eu tenho 2 mols. Ou seja, se eu tenho 2 mols, quer dizer que eu vou ter o dobro de um número de mols. Então, se 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, 2 mols eu vou ter 12 vezes 10 a 23 moléculas. Então vocês têm que lembrar que para calcular o número de moléculas, eu sempre uso o número de mols como referência. E o número de mols é o meu coeficiente estequiométrico. Tá? Então quem quiser colocar aqui que é igual ao número de mols, fica à vontade. Número de átomos. Qual que é a diferença entre número de mols e número de átomos? É que átomos é cada espécie que está aqui. Então, ó, aqui eu tenho uma molécula, mas nessa molécula eu vou ter 2 átomos. Então eu vou colocar aqui no cantinho. Ó, aqui eu vou ter 2 átomos. Aqui, ó, eu vou ter 2 átomos. E cuida, aqui eu vou ter 4 átomos. Por que eu vou ter 4 átomos, senhor? 1 de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Então vai ser 4 átomos ao total. Então olha só, aqui eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se cada uma das moléculas tem 2 átomos, eu vou ter que fazer isso aqui vezes 2. Então aqui eu vou ter 12 vezes 10 a 23 átomos. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 18 vezes 10 a 23 moléculas. Então, olha só. Uma molécula tem 2 átomos. Se eu tiver 18 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou ter que fazer isso aqui vezes 2 para achar o número de átomos. Então, aqui eu vou ter 36 vezes 10 a 23 átomos. Fechado? E agora aqui, ó. Eu tenho em uma molécula 4 átomos.
Se eu tiver 12 vezes 10 a 23 moléculas, quantos átomos eu vou ter? 12 vezes 10 a 23 vezes 4, né? Então aqui eu vou ter 48 vezes 10 a 23 átomos. E isso é muito importante, pessoal. Vocês têm que lembrar que átomo é diferente de molécula, tá? Molécula é uma junção de átomos. Átomo é cada um númerozinho de elemento químico que tem ali. Tudo certo? Beleza. Por último, volume. Volume tem a ver com o número de mols. Lembra que 1 mol é 22,4 litros, né? Então aqui eu tenho 1 mol, eu vou ter 22,4 litros. Aqui eu tenho 3 mols, eu vou ter 67,2 litros. E aqui eu tenho 2 mols, eu vou ter 44,8 litros. Tudo bem? Beleza? Ok, então queridos, o que eu quero que vocês enxerguem? A massa a gente já discutiu que se conserva, né? Aqui eu tenho 28 mais 6, 34. Ficou tranquilo. O número de moléculas, ó, eu tenho 6 vezes 10 a 23 mais 18 vezes 10 a 23. Então quer dizer que eu tenho 24 vezes 10 a 23. E aqui eu tenho 12. Se conservou? Não se conservou. Número de átomos, 12 mais 36, 48. Número de átomos se conserva. Por quê? Porque átomo tem a ver com massa, lembra disso. E o volume, 22,4 mais 67,2 dá 88 e alguma coisa. E aqui 44,8. Então não se conserva também. Tudo certo? Então o que vocês têm que lembrar? Massa, número de átomos se conservam. Porém, número de moléculas e volume não se conserva, mas mantém sua proporção de número de mols. Tudo certo, queridos? Então esse é um conteúdo um pouco mais difícil, né? Mas não é nada de bicho de 7 cabeças também. Só tu tem que entender as proporções de uma reação química e quantificar essa reação. Tu tem que botar as massas, número de moléculas, número de átomos e tudo mais. Tudo certo? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.